Muito bem, pessoal. Vamos então para a nossa primeira aula para a turma da reoferta de Biologia no curso EAD de Biologia da UESC. Bom, essa primeira aula, ela refere-se ao primeiro módulo, que fala sobre o contexto da vida. Então, a gente vai abordar algumas unidades, alguns pontos importantes dentro dessas unidades. Vamos então à nossa revisão? Vejam só, o mais importante no início da nossa revisão é a gente saber distinguir os diferentes tipos de célula. Por exemplo, a célula eucariota de uma célula procariota. Então a gente vai ver algumas imagens e nessas imagens a gente vai poder destacar as principais diferenças de um procariota para um eucarioto. Vamos às imagens então? Vejam essa imagem, ela é uma típica imagem de um organismo procarioto, representado basicamente pelas bactérias. Por que eu sei que é um organismo procarioto? Porque eu identifico dentro do citoplasma desse organismo a ausência de uma carioteca, ou seja, a ausência de um núcleo, de uma região que delimite o conteúdo onde vai ficar o material genético dessa célula, desse organismo. Como esse organismo não possui núcleo, não possui carioteca, não possui membrana nuclear, a gente encontra o material genético dele disperso no citoplasma. Essa região onde esse material genético fica disperso é o que nós chamamos de nucleóide. Dá para você identificar bem nessa imagem. É a principal característica de um organismo procarioto. Vale lembrar que os procariotos são basicamente representados pelas bactérias, porque existem também as cianobactérias. Tanto as bactérias como as cianobactérias são exclusivas de um reino, o reino onde se classificam todos os seres vivos. O reino Monera é o reino exclusivo para os organismos procariotos, ou seja, no reino Monera a gente encontra procariotos, ou seja, a gente encontra as bactérias. Vamos agora identificar a diferença para uma célula eucariota. Muito bem, nessa imagem a gente identifica uma célula animal. Uma célula animal, assim como uma célula vegetal, são as típicas células eucariotas. Por que eu sei que ela é uma célula eucariota? Porque rapidamente eu identifico dentro do citoplasma uma região específica onde fica armazenado o material genético dessas células. É uma região onde eu posso encontrar o DNA. Essa região específica que armazena o material genético da célula é o que nós chamamos de núcleo. Esse núcleo ele é delimitado por uma membrana, chamada de membrana nuclear ou carioteca. Dentro desse núcleo eu encontro o material genético, ou seja, a molécula de DNA. Então, por isso que eu consigo diferenciar uma célula procariota que não tem núcleo de uma célula eucariota que tem núcleo. Representantes típicos das células eucariotas é a célula animal e a célula vegetal. Mas vale lembrar que existem os fungos, que também são eucariotos, e os protistas, que também são eucariotos. Lembrando lá da taxonomia, existem 5 reinos de seres vivos. O reino Monera, onde se inclui todos os procariotos, e os outros 4 reinos, onde inclui eucariotos. É o reino dos vegetais, dos animais, dos fungos e do protista. 4 reinos de eucariotos. Outra particularidade dos organismos eucariotos é a presença de membranas que delimitam funções específicas, que delimitam compartimentos com funções específicas, que são chamadas de organelas. Então, a gente vê nos eucariotos uma mitocôndria, um lisossomo, numa célula vegetal a gente identifica o cloroplastos, ou seja, são compartimentos delimitados por membranas específicos para realizar funções específicas. Além disso, dentro de uma célula eucariota, a gente também identifica um citoesqueleto que vai organizar o conteúdo celular. Então, deixe claro, se é procarioto não tem núcleo, se é eucarioto tem núcleo, tem organelas, tem citoesqueleto, ou seja, são características bem definidas que nós conseguimos diferenciar os dois tipos de célula. Muito bem, aí você me pergunta, como pode o nosso corpo, o corpo do ser humano, ser composto por milhões e milhões de células, sendo que essas células, todas elas são eucariotas, já que nós, seres humanos, somos animais, mas dentro do meu corpo, do seu corpo, existem milhões de células eucariotas que são diferentes entre si. Como isso é possível? Vamos ver uma imagem que vai deixar isso bastante claro. Olha só, nessa imagem você identifica um embrião no centro e a partir desse embrião vários tipos de células estão surgindo.
Por que eu quero deixar claro com isso? Que o embrião, apesar dele ter milhões e milhões de células eucariotas, essas células são diferentes entre si, mas diferentes como? Veja só, todas as células do meu corpo, do seu corpo, são geneticamente idênticas entre si. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as células do seu corpo ou do meu corpo possuem o mesmo material genético, já que eles são constituintes de um mesmo indivíduo. Entretanto, apesar de elas serem geneticamente idênticas entre si, elas possuem forma e funções diferentes. Por que isso acontece? Porque cada tipo de célula expressa um conjunto de genes diferentes, expressa uma informação genética diferente. Quando isso acontece, a partir dessa expressão gênica diferenciada, é o que vai definir a forma, vai dar funções especializadas para cada tipo de célula. Então, a gente observa que existem as células ósseas, existem as células sanguíneas, as células musculares, células epiteliais, todas elas são diferentes entre si quanto à forma e à função. E por que são diferentes entre si? Porque elas se especializaram. Se especializaram porque definiram quais genes seriam expressos para lhe darem forma e funções específicas. Muito bem, uma vez que nós já sabemos quais são os tipos celulares, nós também já sabemos que o nosso corpo ele é constituído de milhões de células eucariotas do tipo animal, agora a gente vai ver uma semelhança entre a célula procariota e eucariota. Uma semelhança é a constituição da membrana plasmática dessas células. Vamos ver algumas imagens? Veja só, nessa imagem você identifica claramente os constituintes de uma membrana plasmática. Vale lembrar que a membrana plasmática é aquela camada que delimita o espaço celular, seja numa célula procariota, seja numa célula eucariota. E a membrana plasmática ela é constituída basicamente por duas camadas de fosfolipídios, que nós identificamos nessa imagem por esses cabeças de fósforo avermelhado, e além dessas duas camadas de fosfolipídios, existem também proteínas inseridas nessa bicamada, nessa dupla camada. Então, a constituição da membrana plasmática, seja de uma célula procariota ou eucariota, é a mesma. É uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas. Enquanto a bicamada de fosfolipídio lhe garante uma estrutura, uma certa rigidez, uma certa firmeza, as proteínas são responsáveis pelas funções que a membrana plasmática é capaz de realizar, dentre elas de transporte, de reconhecimento, de sinalização celular. Vamos identificar algumas funções? Nessa imagem, a gente consegue identificar as principais funções. A gente observa as proteínas realizando um transporte celular, a gente observa as proteínas funcionando como elos de ligação, as proteínas como receptores de sinais celulares e, além disso, algumas proteínas da membrana plasmática são capazes de atuar como enzimas. Então, as funções realizadas pelas membranas plasmáticas, seja de um procariota ou de um eucariota, se deve especificamente às proteínas que se encontram inseridas nessa bicamada fosfolipídica. E dentro dessas funções, uma clássica função da membrana celular, da membrana plasmática, é a realização de transporte, seja a entrada ou saída de substâncias dentro das células. E esse transporte ele é realizado por proteínas. E existem dois tipos de proteínas que podem realizar esse transporte. São as proteínas chamadas proteínas do tipo canal e proteínas do tipo carreadoras. Elas realizam dois tipos de transporte basicamente, que é o transporte passivo, que não há gasto de energia, e o transporte ativo, com gasto de energia. Agora, por que a gente diz que o transporte é passivo ou o transporte é ativo? O transporte é passivo, ele não ocorre com gasto de energia, porque sempre a substância vai sair de onde tem muito para onde tem pouco. Então, não requer energia, não requer força. Então, não há gasto de energia. Ou seja, sai de onde tem muito, de um maior gradiente de concentração, para onde tem pouco, menor gradiente de concentração. Já o transporte ativo, ele requer o gasto de energia, ele requer uma força, porque ele vai contra o gradiente de concentração. No transporte ativo, a substância sai de onde tem pouco para onde já tem muito dela. Então, ela vai contra o seu gradiente de concentração.